Somos justiça de Deus. Rosane Rangel Cunha. Rosane Rangel Cunha é coordenadora internacional do apoio feminino e secretária executiva da Adonep. Tem como maior objetivo de sua vida levar a luz aos gentios e a salvação até os confins da terra através do ministério Adonep, pois está plenamente consciente de que a única luz capaz de iluminar os caminhos é Jesus Cristo, e somente Ele pode nos oferecer o milagre da salvação. Prefácio. Muito ouvi falar sobre justiça de Deus. Contudo, nunca me interessei por este assunto, que sempre me foi apresentado de um modo teológico, tradicional, religioso. O que a justiça tem a ver com a minha vida diária, com o meu crescimento espiritual? Sempre achei este assunto distante e nada prático. Graças a Deus pelo fato de que, quanto mais buscamos a Deus, mais Ele ilumina o nosso entendimento, dando-nos espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Efésios 1:17. Aliás, depois que passei a orar diariamente Efésios 1:17 ao 13, colocando essa oração de Paulo como referencial para a minha vida, posso dizer que tive meu entendimento espiritual mudado radicalmente. Incentivo-o, pois, a fazer o mesmo. Orar diariamente, se possível 2 vezes ao dia. Efésios 1:17 e 23. Faça isso durante 6 meses, pelo menos, e você verá que seu entendimento no conhecimento de Jesus Cristo crescerá vertiginosamente. A justiça de Deus é a chave mestra que abre todas as portas para que as promessas de Deus se concretizem na sua vida. Este assunto é assaz profundo. Estou consciente, pois, de que ainda por muitos anos me será revelado muito mais sobre a justiça de Deus. Se você é uma pessoa que quer de fato crescer na fé, antes de mais nada você precisa conhecer muito a respeito da justiça de Deus, renovando sua mente e lançando fora todas aquelas escórias de tradição religiosa que tanto limitam a vida do cristão. O cristão que não tem consciência da justiça de Deus é uma pessoa fraca, cheia de dúvidas, inconstante, insegura, sempre indo e voltando como a onda do mar. A grande verdade que você descobrirá neste livro é que você não precisa se sentir justo para ser justo. Quando você nasce de novo, você já nasce justo. É direito seu de nascimento. Deus, mediante Jesus Cristo, fez de você justiça de Deus. Mas em que isso pode beneficiá-lo? Toda a sua vida cristã, toda a sua fé está construída no fundamento da justiça. Peço a Deus que, ao ler este livro, Ele lhe ilumine o entendimento, para que a consciência da justiça entre no seu espírito e toda a consciência de condenação dele desapareça. Que você se torne um cristão ousado, valente, que tenha real consciência de sua posição diante de Deus e também diante do diabo. E que você entenda que todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz lhe pertencem, que a cura é direito seu, assim como a salvação. Isto porque você foi feito por Deus, justiça de Deus. Capítulo 1. O que é a justiça de Deus? 2 Coríntios 5:21. Aquele a quem não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você se sente justo? Você crê de fato que é justo? Você se considera santo? Já prestou atenção à forma como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, inicia as suas epístolas? Ele chama aqueles a que se dirige de santo, irrepreensíveis, amados, etc. Se lá dentro de você, na profundidade do seu interior, se você não se sente merecedor de tudo quanto Deus providenciou para você, então a consciência da justiça ainda não é uma realidade na sua vida cristã. Nossa justiça em Cristo é a parte central, o fundamento onde a fé é construída. Nunca pensei que este assunto fosse tão sério e que a falta de conhecimento sobre justiça nos impedisse de receber tantas bênçãos de Deus. O que é mais sério, Satanás conseguisse tirar tantas vantagens do cristão. Todas as promessas de Deus estão baseadas na justiça. Todo plano de salvação é construído com base nela.
Se quisermos viver na alegria da salvação e nas promessas que temos em Cristo, temos de entender muito bem sobre a justiça de Cristo. Muitos acreditam que a compreendem. Já ouviram falar tanto sobre ela que o assunto chega a lhes parecer enfadonho, sem nada a ver com sua existência diária. No entanto, é justamente aqui que muitos falham, privando-se, em razão disso, de receber o que Cristo realizou. Na verdade, nossa tradição religiosa distorceu o nosso entendimento sobre a justiça. Consequentemente, a autoridade que Deus nos concedeu acabou se tornando totalmente ineficaz. Nossa tradição religiosa tem impedido o pleno conhecimento de Jesus Cristo, criando obstáculos para o nosso crescimento espiritual. Satanás, satisfeito com isso, tem se esforçado ao máximo para que o cristão não conheça absolutamente nada a respeito da justiça de Deus. A tradição religiosa tem desgastado a fé do cristão, e o resultado disso é um número cada vez mais crescente de vidas derrotadas, quebradas, fracassadas, repletos de condenação e indignidade. Em lugar de uma fé vital, dinâmica, que move montanhas, vemos cristãos doentes, morrendo vítimas de câncer, sem sucesso nas finanças, endividados, infelizes com respeito à família, descontentes, sempre fracassados. Não obstante a palavra ser verdade para muitos, ela não funciona igualmente para muitos. E por quê? Simplesmente porque algo está faltando: o entendimento sobre a justiça de Deus. A chave que abre tudo no reino de Deus está aqui, na terra. Só que o cristão ainda não sabe que possui todos os direitos, que a promessa é dele. Você sabia que Deus quer ver cada cristão com a vida transformada, influenciando e transformando as pessoas ao redor? Até que ponto você crê que o sangue de Cristo funciona para você? Você sabia que é você quem determina o quanto receberá de Deus nessa vida? Você pode ver cumpridas todas as suas promessas na sua vida ou não ver nenhuma delas acontecer. É você quem decide. Deus sempre quis ter de volta a comunhão com o homem. Perdida no jardim do Éden, em sua queda, ele passou a sentir tão culpado que se escondeu de Deus. O complexo de culpa, de infidelidade, o dominou por completo. No entanto, nada tinha sido tão prazeroso para Deus como conversar com o homem, por isso providenciou o plano da salvação, para que, então justificado, pudesse voltar a ter comunhão com ele. Séculos e séculos decorreram, mas até hoje o homem procura vários meios de se livrar do complexo de culpa. Este é um ato sumamente importante, visto que, em virtude de tal complexo de inferioridade e de culpa, o homem é frequentemente impedido de receber cura, bênçãos financeiras e emocionais, enfim, de ser enquinhoado com os direitos providos por Jesus na cruz. Na verdade, o cristão que é dominado pela consciência de condenação é uma pessoa com a fé muito fraca, que desiste diante de qualquer pretexto. Limitado pela culpa, ele não consegue ser um cristão ousado, com uma fé efervescente, sempre em crescimento. Vamos examinar as Escrituras sobre a perspectiva da justiça. Podemos assim observar com sabedoria e critério alguns ângulos teológicos. Deus nunca escondeu esta chave de nós. Todos que aceitam Jesus como Salvador já estão de posse dela. Deus revelou a Paulo a chave deste grande mistério, antes escondida por séculos. Está tudo registrado na sua palavra. Quando usada de forma correta, a palavra abre diante de nós imensuráveis tesouros da graça de Deus. E quando abrimos os tesouros, finalmente somos capazes de receber tudo que foi realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muitos acreditam que têm conhecimento sobre a justiça de Deus, mas sua vida demonstra que desconhece totalmente este assunto. Então, estão sempre à margem do que Deus preparou para eles. Na antiga aliança, as pessoas tinham uma justiça limitada. Em Hebreus 10, de 1 ao 4, vemos que a consciência do pecado era mantida. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros
e bodes remova pecados. A cada ano se fazia a comemoração dos pecados, ou melhor, a cada ano se faziam sacrifícios pelos pecados. Contudo, era impossível apagá-los, eliminá-los, levá-los a desaparecer, como se nunca houvessem existido. A consciência da culpa era mantida no homem, e todo ano ele se lembrava daqueles pecados. Entretanto, os que viveram na velha aliança, mesmo com uma justiça limitada, ainda realizavam grandes coisas. Moisés tirou o povo do Egito com grandes sinais e maravilhas, entre os quais a abertura do Mar Vermelho para que o povo passasse são e salvo. Josué dominou inclusive as próprias leis intocáveis da natureza. Ele deu ordens ao sol, que, ao comando de sua palavra, subitamente parou. Aliás, tal feito foi cientificamente comprovado. Elias e Eliseu realizaram grandes milagres. Gideão, Daniel, Davi e muitos outros levaram a cabo incríveis façanhas, por sua determinada confiança em Deus. Abraão só foi justificado porque creu em Deus. Os cristãos podem ser vitoriosos ou não sobre o diabo. Tudo depende da forma como se veem, derrotados ou vitoriosos. Tudo está debaixo da condição de como entendem sua posição em Cristo Jesus. Neste tempo presente, quando as atividades demoníacas crescem assustadoramente, é vital que os cristãos saibam o que representa na sua vida a redenção em Cristo. Eles têm de estar perfeitamente conscientes de que sua autoridade foi concedida pela vitória que Jesus teve sobre todo o poder do inimigo. E o único meio de adquirir esta confiança com relação à autoridade sobre o poder do inimigo é caminhar sob a luz da palavra de Deus. O ponto-chave é conscientizar-se de que foi a justiça de Deus que nos deu direito a essa autoridade. O inimigo não quer que a vontade de Deus seja conhecida na terra. Esta é a razão de cegar os homens, fazendo com que não vejam a verdade do Evangelho, pois ele sabe que a justiça de Deus é a chave desta verdade. Os poderes das trevas tentam governar sobre os cristãos que não andam na luz, usurpando seus direitos e princípios em Cristo. Pensamentos de culpa, condenação, ansiedade ou preocupação são pensamentos malignos que o diabo coloca nos cristãos, mostrando-lhes apenas o lado negativo da vida. Tais pensamentos permitem que Satanás tire vantagem dos cristãos e os mantenha debaixo da escravidão, presos às suas mentiras. Escravizados por maus pensamentos, eles se tornam impotentes no seu próprio lugar de autoridade em Cristo, não conseguindo exercitar sua autoridade legal sobre o diabo. Na realidade, quando estão plenamente conscientes de sua justificação em Cristo Jesus, os cristãos são vitoriosos sobre o diabo e seus ardis de acusação. Quando, ao contrário, não compreendem sua justificação e não tomam sua posição legal de autoridade, Satanás os domina. Por que há tantos cristãos com depressão, doentes e até mesmo sendo tentados a cometer suicídio? Sim, cristãos, muitos dizem, vamos expulsar os demônios deles. Só que não se trata de um problema de demônios. É isto sim, resultado de pensamento errado, de falta de conhecimento do que se é em Cristo Jesus e de sua justificação. Se os cristãos se treinassem a cada instante com essa pergunta, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Não cairiam mais na escravidão do diabo. Depressão, culpa, condenação, medo seriam vitoriosos em Cristo, ou seja, teriam certeza de sua justificação, de sua posição em Jesus. Condenação nunca mais, e sim vitória plena sobre todas as práticas do diabo. Se o cristão não conhece sua justificação, o diabo acaba tirando vantagens dele. Se Satanás puder mantê-lo com pensamentos negativos, ele tentará ter mais e mais terreno na sua mente, na sua alma. Quando Satanás vier com condenação, lembre-o do que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você não precisa ser uma vítima de depressão, culpa, medo, condenação. Quando, mediante o uso correto da palavra de Deus, você coloca Satanás no seu devido lugar, você está sendo praticante da palavra. Tiago 1:22. Deus, nela, nos mostrou claramente como manter a porta fechada para o diabo. A palavra diz que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Em Hebreus 10:12-14, lemos: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.